Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio para mim estar com você e juntos diante da palavra de Deus para a celebrarmos com a nossa vida, com o nosso coração. E como bem falou o Senhor Jesus, e isso é uma consistência bíblica, né? Durante todo o transcorrer das Escrituras, não só ouvir, não só aprender, não só pensar, meditar, mas praticar, né? Eu quero celebrar com você hoje um versículo, na verdade dois específicos, dentro do Salmo de número 46. Mas antes, lembrar a você que é importante para nós que você se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like. E muito importante, isso é muito importante mesmo, que você compartilhe essa palavra com alguém. No Salmo 46 nós temos dois versículos que poderiam ser chamados de o refrão o coro do cântico do 46, que são os versículos 7 e o 11, que diz: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante aqui que a expressão Selá, eu falo sobre isso de quando em vez, ela é uma breve interrupção do cântico, não do instrumento, mas da fala, da letra, para a continuidade do salmista tocando, estar refletindo naquilo que ele acabou de dizer. É mais ou menos assim, é uma breve pausa, quando o instrumento levanta e então há uma meditação, depois ele volta no volume ou na altura normal para que ele continue a cantar. Interessante que no Salmo 46, esse versículo se repete no versículo 7 e 11, como eu já lhe disse, e todas as duas vezes vem o selá, a pausa, após o versículo, junto ao versículo. Mas interessante que o 11 é o último versículo do Salmo, do cântico, da canção. Isso quer dizer que durante a celebração do Salmo 46, quem está cantando aqui a proposta do cântico essas duas pausas para meditar nisso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque o Salmo 46 tem um versículo que se repete. E o versículo é: O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, pelo seu povo, sempre foi conhecido como o Senhor dos Exércitos. Não só dos exércitos celestiais, mas de tudo que é autoridade, tudo que é lei, tudo que demanda autoridade ou que assim se expressa. Deus é o Senhor. Toda a autoridade está em suas mãos. Ele libera aos homens o próprio governo entre si, mas ele detém o poder de todas as coisas. Lembrando a você que na visão de Isaías o viu assentado sobre um alto e sublime trono, enquanto o trono de Judá estava desocupado porque o rei estava leproso. Mas o Senhor está assentado no seu trono e governa sempre sobre tudo. Isso diz respeito à minha vida e à sua vida. Isso diz respeito acerca de todas as coisas. O fato dele governar não quer dizer que ele interfira sempre ou determine sempre. A Bíblia diz que Deus entregou aos homens o governo dos próprios homens, a regência, o governar-se. Mas ele continua sendo o Senhor dos Exércitos. Um dia ele vai cobrar todas essas coisas, as mínimas coisas da autoridade no lar, da autoridade no trabalho, da autoridade que alguém exerce sobre qualquer outra pessoa, pais em relação aos filhos, enfim, um dia todos nós teremos que dar conta. Mas esse versículo, ou esses dois versículos, eles não apenas dizem: o Senhor dos Exércitos está conosco. Isso é uma grande coisa. A Bíblia reitera isso para que eu entenda, eu compreenda que o Senhor grandioso, glorioso, todo-poderoso está conosco, está com aquele que assim se refugia nele, com aquele que assim confia.
Imagine, não é a questão apenas de clamarmos por Ele, mas a presença dEle está conosco. O tempo é presente, é agora. Ontem foi esse agora, hoje é esse agora, amanhã é esse agora. Nós celebramos sempre aquela palavra de Hebreus 13:8 que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o tempo de Deus é sempre o já, é sempre o agora. Que maravilha, que privilégio. Só que a conclusão desse versículo diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu quero pensar com você hoje rapidinho como que Jacó se beneficiou desse refugiar-se em Deus. Como ele se beneficiou desse relacionamento com o Senhor. Quando nós lembramos do nome Jacó, é claro que você sabe, eu só quero lembrar você, relembrar, que o Jacó teve o seu nome mudado para Israel, porque Deus queria formar ou continuar formando dele uma nação, como prometeu a Abraão, seu avô, a Isaac, seu pai, e agora chegou a vez dele falar com o Jacó. Então o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele queria que da raiz de Jacó, realmente essa nação que ele falou a Abraão se cumprisse, ou começasse a se cumprir de uma forma muito ampla. E eu quero lembrar a você que esse homem Jacó saiu fugido da face do seu irmão porque o enganara, e o Esaú procura para matar e ele foge. Ele vai para Padã-Arã, ele vai para as terras do seu tio Labão, e o texto diz que esse homem que sai errante, já em uma noite, fugindo, ele faz de uma pedra travesseira, ele dorme, ele sonha, ele tem no sonho uma revelação de Deus, ele vê uma escada junto a si, o topo no céu, e anjos de Deus sobem e descem por essa escada. Ele olha no topo da escada, lá está o Senhor, ele fala, ele faz promessas, ele renova as promessas feitas a Abraão. E a Bíblia diz que, acordado Jacó do seu sono, disse: na verdade Deus está aqui, eu não sabia. Ele não tinha relacionamento com Deus. O relacionamento de Jacó com Deus era muito fraco, era quase nulo. Embora ele tenha aprendido junto ao seu avô, junto ao seu pai, era quase nulo esse relacionamento dele com Deus. Mas nesse momento se tornou evidente. Eu quero dizer, se o Deus de Jacó está conosco, o que a Bíblia está querendo dizer é que eu tenho que ter uma aliança com Deus, porque Deus quer ter uma aliança comigo. Para que o Deus de Jacó esteja comigo, não é que eu vou chamá-lo, ó Deus de Jacó. Não, ele é o meu Deus, não obstante ser também o de Jacó. Mas a palavra Jacó e a nação de Israel é uma referência de alguém que sai do nada, sem nada, e diz para Deus: se tu me abençoar e eu em paz voltar para a casa dos meus pais, certamente eu lhe darei o dízimo, certamente eu consagrarei tudo que eu receber do Senhor. E o que eu quero dizer para você não é objetivamente do dízimo, que a gente já compreendeu ser algo bíblico, mas o que eu quero lhe falar é de tudo que Jacó viveu, tudo que Jacó sofreu, e a consequência daquele voto, daquela presença de Deus, é ele voltar para sua terra cheio de familiares, uma família grande, de bens, mas isso não foi o mais importante na vida de Jacó, porque antes dele voltar para sua terra, ele atravessou o Val de Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor. Aquilo ali marcou a vida de Jacó para sempre. Eu sei que você já ouviu fartamente falar sobre isso. Eu não vou entrar no assunto, só estou tocando nele porque o nosso horário não propõe um grande tempo. Mas ele teve um encontro com Deus, e o que eu quero dizer com isso é que eu e você, todos nós temos que ter um momento que vai se tornar eterno, de um encontro com Deus, para nunca mais perder o relacionamento com o Senhor. Então, para que esse Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, esteja conosco, seja o nosso refúgio, nós precisamos ter aliança com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que marque a nossa vida, que carimbe na nossa alma, no nosso espírito, que carimbe no nosso ser a glória da presença dEle. Quando isso acontecer,
Nós sim seremos para sempre do Senhor. Já aconteceu com você? Você já teve um encontro com Deus? Não, ainda não? Eu quero lhe dizer que o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, quer marcar a sua vida com a sua presença gloriosa. Se você já teve, que bom, você está desfrutando disso. Então, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquele que eu tenho aliança, aquele que eu tenho relacionamento, daquele que eu tenho promessa, aquele que eu já coloquei propósito diante dele. É nessa esfera, é nesse relacionamento que eu me refugio nele. Por quê? Por conta desse meu relacionamento, eu tenho um abrigo nele. Eu e você precisamos a cada dia entender que esse relacionamento com Deus, ele é alimentado pela graça do Senhor, que é sempre eterna sobre nós, mas pelo nosso ato de fé, pela nossa atitude de fé. Que a mão do Senhor esteja agindo na sua vida. Jacó entra no Egito com o total 71 pessoas da sua família e sai dali milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Depois de 430 anos, ele sai liberto e ele vai para a terra que Deus lhe prometeu. Que Deus lhe faça crescer, que Deus lhe faça prosperar em tudo, na vida espiritual, na vida emocional, sentimental, na vida familiar, na vida humana, que você cresça em mente, que você seja saudável, que a mão de Deus esteja trabalhando na sua casa, na sua família, que você tenha o que comer sobre a mesa sempre, que não lhe falte nada, porque afinal de contas, quando o Senhor é o nosso pastor, nós não teremos falta de coisa alguma. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.